Gênesis, no capítulo 7. Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7, Amém. verso 12 em diante. E diz: E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres dos filhos com ele na arca. Amém? Amém. A Bíblia fala de uma arca. A Bíblia fala que no mesmo dia em que começaram a chover sobre a terra, Noé e sua família entraram na arca. E eles só se salvaram porque estavam dentro da arca. Quem quer estar dentro da arca? Quem quer estar a salvo das destruições que virão sobre o mundo? A Bíblia falou de uma destruição que aconteceu aqui pelo dilúvio. E a Bíblia fala no livro do Apocalipse de uma destruição que virá nos tempos do fim. E a destruição que virá nos tempos do fim não será por água. A Bíblia fala que será por fogo. A Bíblia fala que vai ser fogo e enxofre, que abaterá sobre a terra, sobre os moradores da terra. E aqueles que tiverem com o selo de Deus serão salvos. Assim como na arca, Noé e sua família entraram e ficaram salvos, assim mesmo no último tempo vai acontecer que aqueles que estiverem protegidos dentro da arca espiritual, a Bíblia fala que Deus os salvará. A Bíblia fala anteriormente a este versículo que o mundo estava cheio de violência, a Bíblia diz. Cheio de violência. Do verso, diz assim, capítulo 6, verso 13, diz: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia do quê? De violência. E a terra se desfalece com isso. E eu desfarei da terra. Verso 16 mesmo. Até o 18. Leia o 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu, os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres do teu filho entrarão contigo. O pacto de Deus com Noé é: olha, destruirei a terra, porque a terra está muito corrompida, e principalmente está cheia de violência. A terra está cheia de violência. A violência tem aumentado no nosso Brasil, no nosso mundo, e quanto mais se fala disso, tanto mais notícias a gente vê de violência, de pessoas violentas que são capazes de tudo. Eu dei a notícia nessa semana passada, um rapaz de 14 anos, em Valinhos, lá em São Paulo, em Valinhos, em São Paulo, pegou o pai batendo na mãe, e pegou a arma do pai que estava em casa, que o pai comprava várias armas para colocar em casa, e atirou no pai, porque estava ferindo a sua mãe. E no depoimento à polícia, tanto a mãe quanto o filho disseram que era costume do pai bater neles, tanto na mãe quanto no filho. E o filho não aguentou mais aquele momento. Pegou a arma que o pai levara para casa para dizer: olha como eu sou forte, e matou o próprio pai com a sua arma. Violência está se espalhando no mundo a cada tempo. E a Bíblia fala que só se salvará quem estiver dentro da arca. A violência naquele tempo de Noé era tamanha, mas os nossos tempos também são tão grandes como aquele. A tua casa espiritual, será que está uma bagunça como estava bagunçado aquele tempo? A Bíblia diz que o homem estava violento, que estava uma bagunça, que estava terrível. E Deus disse que se arrependeu de ter feito o homem por causa das suas obras que eles tinham feito. A Bíblia fala no original que era uma dor, uma mágoa, uma tristeza por
ter colocado o homem e o homem ter desviado todo o seu curso diante de Deus. E estava fazendo outras coisas que não as coisas de Deus. E agora Deus decide destruir. Mas havia um homem, segundo a Bíblia, que era justo perante Deus. E não havia vários homens, havia um homem. E este homem era Noé. E Deus disse para Noé: Noé, constrói uma arca, e dentro dela tu colocarás a tua família, porque eu, através de ti, salvarei a tua família. Porque tem muita gente que vai se salvar por causa da mãe, por causa do pai, por causa que a arca era feita para um justo, mas por causa dele, Deus disse, por causa dele, eu estou abençoando a tua mulher, os teus filhos e a mulher dos teus filhos, entrem na arca. E muita gente, por suas orações, tem convicção de que vão levar esse povo também. Nós sabemos que a salvação é individual. Mas cada um de nós tem um compromisso de abençoar a família, tem um compromisso de ali ensinar o que eles devem seguir. Quem está dentro da arca não irá morrer. Quem está dentro dos preceitos de Deus não irá morrer. Quem está dentro da arca espiritual não irá morrer. É preciso estar dentro da arca para poder sobreviver. A igreja nos últimos tempos, e eu leio a matéria, de que muitos líderes religiosos começaram a se gabar que a igreja evangélica no Brasil estava grandiosa. A igreja evangélica daqui a pouco vai aumentar muito mais do que a igreja católica. E todo mundo começou a comemorar. Olha como a igreja está crescendo. Olha como a igreja evangélica está ficando grande. Olha como o número está aumentando. Como se isso fosse alguma coisa a mais do que o próprio evangelho em si. Muita gente, multidão. A igreja cresceu em quantidade, mas eu pergunto, e a qualidade para onde foi? É um oba-oba, é um blá-blá-blá, todo mundo vem, que aqui você vai ter o do bom e do melhor, prometendo toda espécie de soluções, como se a igreja fosse uma espécie de fada madrinha, de um Papai Noel, onde todo mundo pede o que quer e vai receber exatamente assim. Quando Cristo estava aqui, ele passou pelos vales da sombra da morte. Quando Cristo estava nesse mundo, ele disse assim: olha, vocês terão aflições no mundo. E nós estamos tendo aflição. A igreja, ela passou por uma história que está repetindo a história. No tempo em que Jesus foi assunto ao céu, e deixou os discípulos aqui, os apóstolos aqui, e pregaram o evangelho de Cristo, e a igreja ia aumentando. E o que aconteceu com a igreja? A igreja foi perseguida. Perseguiram a igreja por causa do evangelho. Não queriam que a igreja crescesse. Não queriam que o evangelho ali avançasse. E eles perseguiram tanto a igreja, mas quanto mais eles perseguiam, mais a igreja aumentava. O problema foi que eles tiveram uma ideia. Se a gente não pode com essa igreja, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai entrar dentro dessa igreja. A gente vai ser o dono da igreja. A gente vai transformar a igreja de dentro para fora. E aí nós vamos destruir a igreja. O que eu tenho visto no último tempo, que a igreja evangélica tem aumentado nos Estados Unidos e no Brasil, onde mais se cresce. A igreja aumentou de tamanho, aumentou de número, igrejas foram abertas, templos abertos, vários templos erguidos em nome do evangelho de Cristo. A igreja aumentou em número, mas diminuiu a qualidade. E agora está acontecendo aquilo que aconteceu no passado. A história se repete. A igreja que outrora era perseguida, que outrora era escrachada, era colocada de lado, ninguém recebia. Hoje a igreja está ocupando o pódio. Hoje a igreja está participando de governo. Hoje a igreja está participando de palácio. Hoje a igreja está se fartando com a mesa daqueles que não era para se fartar. E está ali, se esbanjando e se gloriando, dizendo: olha como nós fazemos parte disso. Ah, meu querido, mas não é para a igreja fazer parte disso. A igreja é uma coisa apartada, que não tem que se envolver com essas coisas. Eu sempre tenho dito o que Jesus falou: dai de César o que é de César, de Deus o que é de Deus. Assim como foi no passado, perseguiram a igreja, vendo que não conseguiam vencer, passaram a igreja agora para dentro do governo. A igreja passou a ser estatal, a igreja passou a ser oficial. E o que isso ajudou? Colocaram-se vários preceitos, quebraram a lei de Deus. Lá no livro de Daniel, capítulo 8, verso 24, fala que houve a mudança dos tempos e das leis. Por causa de tudo isso, essa união de igrejas
não é para nós adventistas do sétimo dia. Amém. Essa união que está acontecendo no Brasil é profana, não é nossa, não tem nada a ver com a Bíblia nem com a profecia. A Bíblia já falava e alertava para nós que nos últimos tempos ia acontecer isso, e parece que a gente esqueceu das profecias.